Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mãe Pode Ouvir, um espaço de troca e sobre relatos da maternidade. Hoje a nossa conversa é sobre um caminho que muitos casais percorrem para tornarem o desejo de se tornarem pais realidade. Então a gente vai falar sobre a fertilização in vitro, também conhecida como FIV. Esse é um processo que envolve ciência, envolve tecnologia, envolve desejo, também acaba envolvendo muitas emoções, né? E acaba sendo criando muitas expectativas e também um processo muito mais solitário. E para falar sobre esse assunto hoje, nós temos duas convidadas incríveis com duas histórias bem diferentes, mas que percorreram um caminho semelhante. A Josi e a Marci. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitarem o convite de conversar com a gente hoje. E, Josi, conta para nós um pouquinho como é que foi esse teu processo, né? Quanto tempo vocês tentaram engravidar, esse desejo da maternidade, como é que surgiu isso no relacionamento de vocês? Então, eu sou a Josiane, né? Tenho 38 anos, sou mãe de duas crianças, o Joaquim, que fez 2 anos agora em maio, e a Helena, que tem 5 anos. O desejo de ser mãe, ele não sei nem explicar, porque ele veio assim desde que eu era super nova mesmo, assim, sempre quis ser mãe, era um sonho. Eu queria 3 filhos, era muito cravado assim o que eu queria. Só que eu não queria ser mãe antes dos meus 30 anos. Aquela coisa a gente achar que a gente vai controlar, né, o que está predestinado pra gente. E quando eu fiz 30 anos, eu pensei, agora eu estava já, né, com o Eduardo há um tempinho, e aí a gente decidiu, então agora acho que chegou a hora, né? Só que não tinha chegado a hora, porque eu iniciei daí o planejamento da forma natural, porque até ali a gente tinha todos os exames, ok, né? Aí nós iniciamos, ficamos mais ou menos uns 11 meses na tentativa natural. Como os exames nossos estavam todos ok, foi tentando, né, até para ver quando que vem, porque a gente não tinha uma pressa até aquele exato momento. 11 anos não, né, gente? 11 meses tentando. Eu fui na ginecologista fazer todos os exames que a gente já, né, fazia ali. E ela falou para mim, olha, vocês estão 11 meses na tentativa, um casal considerado um casal novo, a gente vai pegar e vamos fazer um exame. Tem um exame que é o exame das trompas, né, que você tem que ver ali qual a funcionalidade daquele órgão. Então, vamos para esse exame. Só que assim, gente, eu sabia que era um exame invasivo. E eu já tinha essa requisição, lá no início ela já tinha me dado essa requisição. E foi o exame que eu não gostaria de fazer. Quando ela chegou ali, eu disse, é um exame bem invasivo, né? Mas é o único que você não fez ainda, né? Ela disse, vou fazer assim, ó, no lado do consultório dela, tinha um especialista em reprodução humana. Ela disse, quem sabe a gente encaminha vocês ali e vê se ele tem mais algum exame, né, assim, que ele tenha que solicitar para vocês. E aí, foi naquele dia, a gente marcou, então, 3 dias depois, a gente estava já ali no consultório dele. Dr. Marcelo, ele trabalha na Nilo Frantes, foi onde eu fiz todo o processo. Chegamos ali, o primeiro exame que ele me pede, o das trompas, obviamente. Fiz o exame, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz o exame, eu peguei numa sexta-feira o exame. E aí a gente o correto seria pegar o exame, levar para o médico, avaliar, não abrir aquele exame, né? E procurar no Google. Não, e procurar ali tá o que é. Que foi o que eu fiz, né? Sentei ali, peguei o exame, sozinha, porque o Eduardo me largou, porque não era para eu abrir, né? Sentei ali, peguei o exame, pensei, ai, será que eu abro isso aqui antes de ir embora? Ah, vou abrir. Abri. E eu lembro assim, eu li alguma coisa bilateral. Isso é bom. Não é nenhuma, né? São as duas que estão com problema. Daí eu liguei pro Eduardo na mesma hora e disse, olha só, deu alguma coisa aqui, o diagnóstico acho que não é muito legal, não consigo entender, né? Mas liga pro doutor e vê se ele atende a gente hoje. O Eduardo ligou para ele e ele nos atendeu no mesmo dia. Aí eu entrei na sala, ai gente, eu entrei na sala assim, entregamos o documento para ele ali, o exame. Ele pegou aquele exame e tinha uma telinha que eles fazem, né, a avaliação ali do exame de imagem
Daí ele colocou na telinha. E obviamente, né, que depois ele explica pra gente. Ele é um médico, há 1000 anos ele trabalha com isso, mas a cada diagnóstico é difícil tu dar o diagnóstico, porque aquele casal que tá ali sem saber, né? E com expectativa. E ele deu uma demorada naquela avaliação. Aí quando ele virou pra nós, eu lembro exatamente ele falar assim, ó. Então, a notícia não é muito boa. Você tem um problema nas duas trompas, tuas duas trompas estão, na verdade, sem funcionalidade. E a chance de tu engravidar? Já vai começar a chorar. Esse é o momento, pode... Estamos E a todos aqui chance contigo. de tu, vocês engravidarem da forma natural é 0. Eu só ouvi até aí. Gente, eu não ouvi mais absolutamente mais nada. E ele trabalha num prédio, que o prédio dele as janelas são todas para vários outros prédios. Eu olhei para o lado, eu comecei, sem mentira nenhuma, a contar os prédios que estavam ali. Vocês conseguem acreditar? Eu sumi, eu não estava mais ali. E aí, eu só voltei quando eu estava do lado do Eduardo, o Eduardo colocou a mão na minha perna. E o médico falou assim, ó, eu acho que é bastante informação para vocês. Vocês cheguem em casa e vocês conversem sobre tudo isso que eu expliquei. Eu não lembro nada que ele explicou, nada. Eu parei ali no momento que eu disse 0. Eu saí, disse tchau para ele saí, tinha uma menina na recepção, eu disse tchau, bom dia para você, e saí. Quando eu entrei no elevador, foi um momento assim, eu comecei a chorar. Eu chorei por 3 dias direto. O Eduardo tentou conversar comigo nesses 3 dias, eu não queria conversa, eu simplesmente queria viver aquele momento. Porque eu tenho isso, assim, eu acho que tu tem que se acolher e viver o teu processo ali, né? Então, como eu recebi uma coisa bem pesada, eu queria aqueles 3 dias realmente sofrer com aquilo que eu recebi. Eu passei os 3 dias, assim, vivendo aquilo ali. Só que o mais engraçado é que vivendo aquilo ali, sem saber, na verdade, o que ele tinha me falado, porque eu não queria ouvir, né? Passei os 3 dias, daí, 3 dias, assim, bem ruins mesmo. E aí, depois de 3 dias, eu cheguei pro Eduardo e disse, agora tu quer conversar sobre tudo? Até porque eu nem ouvi, né, o que ele falou, enfim. Aí o Eduardo começou o processo, explicar, olha, ele falou pra gente que a gente tem chance de fazer uma tentativa pela ciência, né? Que é a fertilização in vitro. No meu caso, eu não tinha outra opção, que tem a inseminação, mas como eu não tinha as trompas ali em funcionamento, eu tinha que já ir direto para a fertilização in vitro, que eu não conhecia absolutamente nada sobre isso, sobre esse assunto. Aí ele falou para mim ali, nós também tivemos uma conversa muito importante, porque quando tu fala em infertilidade, você tem a outra pessoa que está com você, né? Então, não afeta só eu que recebi, na verdade, é uma sentença, né? Tu não pode ter filho de forma natural, não afeta só a mim. Afeta a pessoa que está contigo. E qual é o sonho dessa pessoa? Tu tem que levar em conta, né? O sonho dele, eu sabia que era ser pai. E aí, ele está disposto, no momento em que eu tenho um problema, né? Ele está disposto a passar comigo por todo o processo, e ele tem que ter consciência que lá no fim desse processo pode ser que não dê certo. Que não dê certo, entendeu? E que ele não tenha a oportunidade dele de ser pai. O quanto isso para ele seria válido? Porque quando fala isso, as pessoas acham pesado, né? É pesado chegar na pessoa que está te acompanhando e falar, olha, se você não quiser, tudo bem. Mas eu acho que é a ordem natural do ser humano. Tu dá liberdade para o outro de entender se ele realmente quer. E outra, pode ser que no meio desse processo ele não queira mais. E é forte quando tu fala isso, porque a pessoa, mas tu vai abandonar a pessoa. É que também tem um outro ser humano do outro lado, né? A gente tem que também trabalhar com uma generosidade, mesmo que o momento seja pesado. Tu tem que lembrar que do outro lado tem um ser humano que também tem um sonho, né? Então, ele falou pra mim, eu estou junto com você. Independente do que aconteça, eu quero ficar com você. Ai, que Que incrível. conforto, É incrível, né? É Tem que ter um confortável. parceiro junto contigo em todos esses momentos, né? E eu falei Que pra ele, pegue mas junto, assim, ó,
a gente também não sabe o que a gente vai enfrentar, né? Uhum. Mas se tu está disposto, ok. Obviamente que depois a gente teve várias conversas sobre isso novamente, mas eu sabia que a vontade dele era estar ali. Isso já é, né, super confortável, assim, pra gente que tá nisso, né? E aí a gente iniciamos o processo da retirada de óvulos, né, que foi a primeira coisa que a gente teve que fazer. Como eu tinha um problema nas trompas, eu tinha que fazer uma cirurgia. Quando tu faz uma cirurgia e retira algo do sistema reprodutor, acaba que tu diminui a funcionalidade daqueles órgãos. Então, eu tinha que tirar o máximo que eu conseguisse de óvulos, porque depois eu teria cirurgia, e depois da cirurgia, a redução, cai toda a produção, né? Então, pode ser que os meus óvulos ficassem afetados, né? E aí não teria como eu fazer uma retirada. Então, eu retirei, foi um processo hormonal, né? Então, eu sempre fui uma mulher que eu nunca tive esse problema da TPM, essas coisas, eu nunca tinha enfrentado. Porque eu já tinha meus hormônios femininos bem baixinhos, né? Quando eu comecei o processo hormonal ali, eu consegui também entender um pouco mais o lado feminino. Uhum. Gente, Altos e baixos. Altos e baixos. Um dia de cada vez. Literalmente, né? E aí, eu fiz a retirada dos óvulos. Foram 21 óvulos, né? Só que isso não significa muita coisa, né? Porque a retirada dos óvulos, ele diz um número, mas depois vem quais são saudáveis, quais, né, estão maduros também. Mas foi uma retirada muito boa. E a gente teve vários embriões, porque aí, obviamente, depois, né, junta ali com o material dele. Então, nós tivemos vários embriões. E eu tive que congelar, não teve como fazer a fresco ali, né? Então, a gente congelou e eu fiz a cirurgia. Daí eu fiz a cirurgia da retirada das minhas trompas. E aí esperamos, depois de um tempo, a recuperação do corpo, porque tu passa por uma cirurgia, né? Delicado, assim. E também o fato dos hormônios que tu usa bastante, então eu quis esperar um tempo. Então, 2018, a gente fez a retirada, a cirurgia. E aí, 2019, no início de 2019 ali, foi fevereiro, a gente agora a gente vai fazer, né, a implantação. Iniciamos um processo também hormonal, porque como meu ciclo ele sempre foi desregulado, tem gente que faz um ciclo natural. Eu não, tive que tratar hormonalmente o meu endométrio para eu poder fazer a chegada, né, a recepção desse embrião, assim. Foi também, meu corpo respondeu muito bem os hormônios e a gente fez a transferência. E esse processo, Josi, assim, vocês viveram isso tudo só entre vocês dois? Ou vocês dividiram isso com familiares, amigos? Como é que foi isso? Foi só entre vocês? Só entre nós. Sabe que assim, eu tenho amigas muito próximas, amigas de infância, mas quando tu descobre isso, eu acho que, pra mim, né, eu vivi eu e ele. Eu e ele, porque nós já criamos uma expectativa por natureza, né? Quando tu passa isso para outras pessoas, as pessoas também têm uma expectativa. E Sim. querendo ou não, tu sabe que aquela pessoa, mesmo que ela não te pergunte, e aí, como é que foi? Tem uma expectativa Sim. daquela pessoa ali, né? Então, nós vivemos nós dois, só nós dois. Até o momento. Daí, a gente fez a transferência. E aí, aí passa aqueles dias terríveis, né? Que são os dias porque é muito engraçado. Quando tu faz a transferência, tu 12 sai dias 12 dias. intermináveis. Que tu não leva os 12 dias, porque tu faz antes o exame, foi isso, né? E tu sai se sentindo grávida, porque tu sabe que tem um embrião ali, né? E aí depois pode ser que, né? A da Helena eu coloquei 2, porque tem a etapa também pela idade, né? Dependendo da idade, tu consegue colocar mais, dependendo da idade, tu não pode colocar mais. O meu médico, ele gostaria que tivesse colocado 1, né? Mas ele deixa também dentro da possibilidade a decisão também do casal. Eu escolhi colocar 2, e aí os 2, eles prenderam ali com cola, a gente fala cola, né? Eles colaram ali. Só que depois, no tempo de desenvolvimento, então a primeira eco que eu tenho os 2 ali em desenvolvimento. E aí depois, na segunda eco, 1 já parou de desenvolver, né?
Mas a nossa tentativa, ela foi impressionante, né? Porque foi já na primeira, assim, a gente teve um positivo. E aí, depois da gestação, até os 3 meses, a gente ainda toma, né, hormônio, assim, pra gente não ter uma perda, até porque uma gestação natural, o corpo, ele já entende, já tá se preparando, né, para que aquela gestação, ela ocorra de forma... Quando é colocado ali, ele não entende o que está acontecendo, né? Chegou algo aqui. Então, eles também fazem um suporte ali de hormônios para que não venha. Naturalmente, o corpo ele tenta Ele vai, expulsar, né? ele vai Isso achar aí. que é um corpo estranho, né? Então ele Isso, vai então tentar. tem um suporte ali hormonal também para que tente não ocorrer uma perda, né? A gestação, ela aos 3 meses, para mim, ela não... A prática de atividade física também a gente não consegue, né, fazer. Eu não sei se funciona assim também para todas as mulheres, mas para mim funcionou assim, quem sabe também seja porque eu não tive pelo ciclo natural, né? Uhum. Então, os 3 meses ali eu fico sem atividade física, mas o restante é tudo, né, normal, até vida que segue. Eles até pedem que seja assim, para que tu não fique muito vivendo aquilo, e pode ser que ali à frente também, né? E leve também de uma forma mais leve aquilo, Isso, né? Esse exatamente. processo. Mas daí a gestação ocorreu natural e está aí a Helena. Esse foi o processo da Helena, né? Eu queria ter tido um filho bem pertinho do outro, né? Mas aí eu tive cesariana, né? Não por escolha, mas também foi outra questão para mim, né? Porque eu gostaria de ter tido um parto natural humanizado, que foi isso que eu fui atrás. Peguei uma médica especialista, né, em parto humanizado. Não tenho nada contra a cesariana, assim, eu acho que o parto é muito escolha da mulher, né? E como ela se sente confortável com aquilo. Mas eu tinha, que era um sonho de ter parto natural humanizado. Não aconteceu, a Helena estava pélvica, né? Fizemos tudo que a gente podia, assim, para ver se ela virava. E não virou, eu tive uma cesariana. Então, a gente já sabe que o período ali, né, para ter outro, ele é um pouquinho mais espaçado. Só que a gente entrou na pandemia. Então, a Helena estava com 5 meses quando a gente encarou uma pandemia. Que também foi um pouco pesado, né? Porque tu fica pensando, acho que foi pesado para todo mundo, né? Mas no contexto meu, que foi realmente o que eu vivi, tem o fato de eu esperar para ter aquela criança. E aí tu entra numa pandemia e tu não sabe o que vai acontecer, né? O psicológico, né? Psicológico, de novo, né? Abalou total. E aí nós passamos a pandemia, graças, né? Assim, deu tudo certo. E aí depois, aí em 2022, a gente decidiu que a gente estava pronto para tentar Uma segunda uma jornada. segunda jornada. E aí a jornada para mim é um pouco mais leve. Nós já tínhamos os embriões, eu já tinha tido a Helena. Então acaba que te dá uma relaxada no fator assim, ó, porque quando tu tem um diagnóstico, a parte feminina, a mulher, ela fica assim abalada, né? Eu acho que ela entende bem o que eu tô falando. Tu acaba sentindo... Porque a sociedade por si, né? A mulher tem-se a visão que a mulher, ela é a reprodutora. Que já pegamos um outro fator, né? Que não é o que eu concordo, porque existem mulheres que elas têm útero e não querem ser mãe. E essa escolha, ela tem que ser respeitada, né? Mas a sociedade é mais ou menos isso, né? Te cobram o tempo inteiro, principalmente se tá dentro do relacionamento, tá certa idade, eles ficam te cobrando. Então, eu já não tinha mais esse peso, porque eu já tinha a Helena. Então, eu já me sentia mais confiante como mulher, né? E acabou que... Aí, em 2002, a gente fez a transferência. E aí, obviamente, eu tive que fazer o preparo hormonal também, né? Mas foi muito menos, assim, né, pra mim. E aí, nós fizemos a implantação. Certo, deu tudo certo novamente. E 2023 chegou o Joaquim. E foi Está aí. esse segundo processo foi também assertivo de primeiro. Foi um embrião que vocês Foi, daí dessa vez, como eu já tinha a Helena, eu não quis arriscar no 2, né? É verdade. Senão vai que... E aí eu implantei um só, né? Gostaria de ter o terceiro? Não tem como mentir, né? Gostaria. Mas aí a gestação de Joaquim ocorreu tudo bem, assim. Só que no parto, eu tive um problema, né? Na hora da cesariana, eu tive uma pequena hemorragia, assim.
E aí acabou que aquilo espantou um pouco, né? Minha cesárea foi longuíssima, daí entrou pra era uma cesárea comum, aí entrou uma cesárea de emergência. Foram 3 horas de cesárea, Nossa! muito longa, realmente foi assustador, né? Mas deu tudo certo, estou aqui. Mas a tentativa do terceiro não. Agora te traz um receio de ter passar por aquilo de novo. Isso. E até médica, ela conversou depois com nós, né? Na Helena eu já tive o que chamam. Ela explicou para nós mais da forma que a gente conseguisse entender, né? Da Helena eu já tive uma coisa tipo uma baba do útero ali, que foi um pouquinho difícil de fechar, mas foi tranquilo, assim, né? Perto do Joaquim. E do Joaquim já não. O Joaquim já tive outro fator, né? Que aí foi sanguíneo mesmo, né? Então era uma coisa de. O sangue ali foi difícil de conter. Então ela falou para mim: olha, vocês podem até escolher ter terceiro, porque daí é uma questão de vocês, mas eu não serei a que fará o parto de vocês. Porque é risco, e eu, como médica, falo para vocês que o terceiro realmente pode ser, assim, pode ter a cesárea e você ficar ali, né? Que foi quase o que aconteceu do Joaquim. Então, Sim. eu fico Ah, nos tá. meus 2 feliz, né? De chegar lá no final desse processo com meus 2 crinhas aí. Ah, não, e é muito interessante o teu relato, porque tu saiu de um diagnóstico que foi só o que tu escutou, né? Não tenho como ter filhos. Deve ter sido só essa informação que tu absorveu. Não foi só tenho como essa. ter filhos. Então, gera uma frustração ali, né? Muito grande. E aí, depois tu viver aquele momento, entender esse processo, abraçar isso e tentar ver alternativas, né? Então, hoje tu consegue trazer isso para nós, assim, de que deu tudo certo, né? Claro que tem muitas mulheres que não conseguem passar por isso de uma forma com um final positivo, assim. É um processo doloroso. Eu imagino que agora tu está resumindo para nós com um olhar mais positivo, mas eu entendo que no momento é doloroso também pro casal, né? É muito? Viver isso aqui. Acho que o casal também tem que ter uma base muito forte, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, assim, porque deve ter muitas mulheres que passam por isso, de ouvir esse diagnóstico: "Ó, não tem como tu ter filho de forma natural", ou tem, às vezes, até não é tão como o teu caso, né? Tem vários formatos nesse sentido, mas que acabam não evoluindo para uma filha ou para uma outra formato, acabam só se apegando à informação de que eu não posso ter filhos. Não vão atrás de outras formas, alternativas, né. Então, eu acho que é bom trazer esse olhar de que, se for o desejo de fato, não uma questão de porque às vezes a gente vai para um caminho da maternidade porque tu vai fluindo, né. Tá num relacionamento, acaba que a sociedade ou enfim, nós mesmos crescemos com isso, fica meio que no nosso inconsciente ali, de que tem um relacionamento estável, já tô numa idade, é o momento de ser mãe. Então, às vezes, depende muito de como tu encara isso, né. O psicológico é muito importante estar em dia, Eu acho que também ter um assim, ó. suporte nisso, né. E o parceiro também, estar sendo parceiro nesse momento é muito Exatamente. importante, né. Mas tu sabe que eu acho que muitas mulheres elas não fazem tão bem a tentativa para evitar uma frustração. Maior, não é? Porque daí Exatamente. literalmente não tem como. Não tem como, e aí tu fica com a assim, ó, quem sabe se eu tentasse eu poderia. Então, tu não fica com a frustração total de não conseguir, né? Porque o não conseguir quando tu quer muito, Aham. eu acho que é É pesado, né. Igual pesado. a Márcia, tem uma história também muito interessante para contar para nós. Como é que foi o teu processo, Márcia? Como é que vocês tentaram por bastante tempo? Conta para nós, assim, como é que foi. Então, meu nome é Marci, sou mãe do Antônio e da Martina. Os dois têm 2 anos de diferença. Como que surgiu esse desejo, né? Eu acho que é muito legal escutar a história da Josi, né? Porque é muito diferente. Eu vivi uma adolescência sempre dizendo que eu não queria ser mãe. Então, até os meus 25 anos de idade, eu dizia que eu não queria ser mãe. Então, quando surgiu o desejo? Quando eu conheci a pessoa certa, né? Uma pessoa que já tinha o desejo de ter filhos, ele desde o primeiro momento, ele já começou a falar de filhos, e aquilo foi aos pouquinhos me despertando, a vontade também.
Então, quando chegou aí, antes dos 25 anos, que esse desejo ele já foi despertando em mim, eu fui conversar com a minha mãe, né? Mãe, que idade tu me teve? Como que foi, né? Fui tendo mais interesse por esse assunto. E aí, quando chegou nos 25 anos de idade, eu tive um problema de saúde que eu tive que parar de tomar anticoncepcional. E ali a gente conversou, e aí ali a gente, não, então não vou botar um outro método neste momento, né? E vamos começar a tentar, né? E aí eu lembro que foi bem na idade que a minha mãe começou a me tentar também. Então, tipo, era uma coisa que, tipo, fazia sentido para mim. Foi ali um período de 1 ano e meio, mais ou menos, tentando de modo natural, né? E não aconteceu. E aí veio o processo de e agora, né? Vamos ir atrás do que está acontecendo. Ia na consulta com o médico. E aí o primeiro fato é que é muito doloroso para o casal, porque tem que ser uma vontade, um desejo dos dois, né? Porque se não é um desejo, no nosso caso, quem tinha mais desejo ainda era ele, era o Diego. Uhum. E eu fui despertando aos poucos, né? E aí, quando a gente estava ali numa consulta, ele sempre era junto comigo. E aí o médico ele deixa claro, bom, agora vocês já passaram mais de 1 ano tentando de modo natural, não aconteceu, é normal, tá? Então isso é uma coisa que muitas pessoas começam a engravidar e às vezes acham que é 1 semana, um mês, né? Não, é normal ficar 1 ano, às vezes até 2 anos é natural. E aí a gente partiu para o processo de vamos investigar. Só que sempre começa pelo homem, né? No nosso médico, assim, ele falou: a primeira pessoa que ele pede exames, me pediu vários exames, né? Tava tudo normal. A gente vai investigar, então, o Diego. Ele precisa ir num urologista, né? Investigar. E aí isso aconteceu. Ele foi no urologista, né? Ele precisou fazer uma cirurgia de varicocele, porque ele tinha um número bom de espermatozoides, mas ele não tinha qualidade naqueles espermatozoides. E aí a gente identificando isso, tudo vai em contra o método de trabalho dele. Ele trabalhava sentado e isso prejudica muitos homens. E a gente vai descobrindo coisas que a gente nem imagina no meio do processo, né? Por quê? Porque esquenta, trabalhava num local quente, isso tudo prejudica a qualidade dos espermatozoides. E aí ele fez todo o processo, ele sempre levou de boa, então isso é muito legal, né? Porque não foi assim, eu lembro que a gente brincava com a situação, tá? E aí tem um período que tu precisa esperar para fazer novos exames e ver se está tudo bem. E ali nesse período ele precisa tomar vitaminas, ele precisa tomar medicação. Então a gente teve toda a paciência do mundo. Feito isso, ele já tinha um número bom de espermatozoides, tinha um número bom de qualidade dos espermatozoides, não estava acontecendo a gravidez. Então, parte para os meus exames. Então, eu fiz o mesmo exame de trompas, não tive problema ali. Eu tinha uma pequena infecção que foi tratada, mas o médico falou: não é esse o teu problema. E aí depois foi sendo feita muitos exames, muitos processos de tentativas de hormonal. Eu tinha uma menstruação muito desregulada também, né? Então eu não tinha um fluxo dia certo para menstruar. Eu não tinha, era uma coisa assim que eu nunca tinha nem percebido. Eu não me lembrava de ter TPM também. Então depois disso veio uma TPM forte pra caramba. Então, esse processo assim foi exames, espera, outro exame, espera. Então, eu cheguei a fazer o último exame que eu fiz, ele era um exame que eu fiz pelo umbigo, que era uma câmera para olhar a parede do útero. E não foi descoberto nada. Então, eu nunca tive um diagnóstico. Eu nunca tive um diagnóstico, Márcia, é problema nas trompas, é problema disso, é problema daquilo. Eu nunca tive. Foi um processo, né? Começou investigação, a questão do Diego a gente ajustou, e depois a gente chegava no consultório, as pessoas diziam: o que esse casal jovem faz aqui?
E aí eu fico pensando, imagina se eu tivesse esperado mais, né? Escutando a história aqui da Josi, eu nunca tive uma grande produção de óvulos. E aí chegou um certo momento, foi em 2014, não, 2015. 2015, a gente tomou a decisão, né? A gente estava viajando de férias e a gente estava conversando na viagem. E isso foi uma coisa que a gente sempre fez, eu e o Diego, foi conversar muito, né? E entender, né? É que nem tu disse, né? Vamos junto nesse processo, né? A gente já estava um período aí, 2014, já uns 4 anos nesse processo de tentativas. E aí veio toda essa questão da família, tá? E aí, quando é que vem o bebê, Essa né? cobrança, né? A cobrança social vem, e hoje eu cuido muito para não fazer isso com as pessoas, mas às vezes é involuntário, né? E aí, quando eu me lembro, assim, não, pergunta diferente, né? Então, não na frente de todo mundo, mais no individual, né? E como hoje as pessoas sabem da minha história, elas acabam se sentindo confortável para dizer, Sim. tô tentando, mas não consegui ainda. Então, Uhum. é muito pesado na época que tu estava vivendo ali o processo, porque eu já estava ali. Quando a gente decidiu fazer as fertilizações, foi um processo. Eu estava há 6 anos tentando. 6 anos de período de exames, espera, faz outro processo, espera. E aí a gente tomou a decisão de começar a ir buscar a fertilização. Então, perguntei para o meu médico, ele me indicou, e aí a gente foi atrás, né? Chegando lá, o médico avaliou todos os exames, né? Não tinha um diagnóstico preciso, né? O que sempre, por toda a junção de exames que a gente tinha, trombofilia, né? E aí foi a primeira fertilização. No meu caso, eu fui doadora de óvulos. Eu fui doadora de óvulos eu fiz 4 fertilizações no total, né? Mas eu 4. fui 2 vezes doadora de óvulos. E eu não tinha uma grande produção de óvulos. O que aconteceu? O médico nos explicou questão financeira, né? Eu pagaria só os remédios, né? Então, se eu conseguisse ser a doadora, eu teria um custo menor. Porque a gente sabe que não é um processo barato, né? Sim. E aí, na primeira vez, eu lembro que foram 9 óvulos. Então, deu ali, ó, no limite para me conseguir ser doadora. E aí, eu fui doadora na primeira vez, tive o processo ali dos 12 dias, eu não fazia o exame antes. Eu consegui segurar para não fazer o exame antes. Eu fazia nos 12 dias, mas são 12 dias que parece assim, ó, uma Nossa, Expectativa, né? intermináveis. uma eternidade. E aí, quando chegava no 12º dia, eu ia lá fazer o exame, né? Uhum. E aí eu tive um positivo, né? No Na minha primeiro? primeira fertilização. Sempre coloquei 2 óvulos também. A gente tomou a decisão de colocar 2, até porque o médico explica, né, que quando tu coloca 2, é normal acontecer de um não desenvolver, mas ele dá mais força para o outro, né? Interessante. Então, e aí, nesse período, eu já estava dizendo que eu queria gêmeos, né? Eu aceitaria gêmeos, não teria problema. E aí, enfim, a gente fez a primeira fertilização no início do ano, na metade do ano de 2015, deu positivo. E aí, nesse período, é um misto de emoções que a gente não consegue nem entender. Tu já se sente grávida, mas ao mesmo tempo, né? E aí, com 1 mês e meio, assim, eu perdi, né? Então, Nossa, chega a me arrepiar, porque eu perdi também o meu primeiro e é muito difícil. o momento que acontece ali, eu me senti muito culpada, né? Uhum. Porque eu acho que daí veio a outra parte da minha vida, né? Que eu decidi empreender, né? Porque eu não fiquei o período que ele me pediu para ficar quietinha, né? Eu voltei a trabalhar, eu carreguei peso. E aí subi escada, e aí eu me senti muito culpada. E ali começou um outro processo da minha vida que era, meu Deus, agora é focar nisso, né? O meu foco era a maternidade. Aí o meu foco ele completamente mudou. Era ser mãe, né? E aí veio o período de novamente esperar o corpo, né? Expelir,
novamente esperar um período para novamente começar o período de fertilização. E aí eu lembro, que nem tu disse que lembra da noite, do dia que tu não escutou o médico, né? Para mim, as noites mais dolorosas era quando a gente tinha perca, né? Ou o negativo do exame. Então, assim, era uma noite muito dolorosa. A gente se permitia. Sempre fui muito durona, nunca fui chorona, nunca senti as minhas emoções. Então, ali naquele período, eu me permitia chorar, Viver chorar, aquilo. chorar, chorar. Um dá força para o outro. E a gente sempre. O Diego era muito. Ele me acalmava demais, sabe? E aí ele dizia: vamos chorar tudo que a gente tem que chorar hoje, e amanhã a gente já vai para o plano B. Então, a gente sempre teve esse pensamento, né? Amanhã a gente vai acordar, vai conversar e a gente vai pensar o que a gente vai fazer, né? E aí veio o período da segunda fertilização. E quanto tempo, assim, tu tem que esperar de uma Eu para fiz outra? assim, ó, a primeira que eu fiz, tu sabe que agora eu tava tentando lembrar, tá? Eu não consigo me lembrar, tá? Mas eu acho A que gente esquece, a né? gente Vai esquecendo esquece. O dessas Diego coisas. vai lembrar de todas essas datas, tá? Ele lembra de tudo. Ele lembra de todos os remédios que eu tomei, todas as injeções que eu fiz. Ele lembra de tudo. E eu te confesso que eu mesma não lembro. Mas eu acredito que foi no mês de junho, que no mês de julho eu perdi. E aí, a segunda que eu fiz foi. Deixa eu só lembrar a época que eu pedi demissão. Eu pedi demissão em novembro. Eu devo ter feito ela em setembro, tá? Por alguns meses ali. Outubro. Foram uns 3 meses para o corpo, né? E a gente também relaxar o emocional. Claro, com certeza. E aí, outubro, acho que foi a segunda que eu fiz. Eu não consegui ser doadora daí, porque a quantidade de óvulos era muito pequena, né? Mas o que o médico me dizia? Que eu tinha óvulos de ótima qualidade. Ele sempre me dizia: os teus óvulos são poucos, mas de ótima qualidade. E tem também o processo de chega na clínica, as pessoas no primeiro momento, não sei se tu viveu isso também, tá, Josi? Chega na clínica, todo mundo bem tímida, quietinha, de cabeça baixa. Daqui a pouquinho tu começa a conversar com a colega do lado, tu começa a entender a história dela. E aí, nesse período de fertilização, eu entrei para grupos de mulheres que estavam tentando a fertilização, o grupo da clínica, a gente tinha um grupo ali da clínica. Então, eu comecei a viver aquilo ali mais intensamente, né? E aí veio a segunda fertilização. Não consegui ser doadora de óvulos, fiz ali o processo, né, de colocar, tira o espermatozoide, faz o embrião, coloca. Ele não colou na parede do útero. Então, aí vem a frustração de ler o exame e ver o negativo, né? Que também é muito doloroso, né? Quando tu espera os 12 dias e tem um positivo, tu tem uma esperança ali, né? Tem. Quando tu não tem. E aí, foi aí que a minha vida se transformou, né? Eu pedi demissão, né? Eu disse, agora o meu foco é isso. E aí, no período eu esperei um tempo, novamente, uns 3 meses, né? E aí a gente tentou novamente. Mais Fizemos uma vez. Isso já foi em 2016. Então, no total, foram 2 anos entre fertilizações. E aí a gente fez novamente. E eu lembro como se fosse hoje. A gente viajava aí na época que estava na fertilização, nos 12 Pra dias. tentar desopilar. Para tentar desopilar. Mudar o foco do Teve psicológico. foi a primeira fertilização. Agora eu lembrei, foi no mês de junho. Porque a gente viajou no Dia dos Namorados com a caixinha de isopor, que tinha que fazer as aplicações na barriga. Então, a gente viajava com a caixinha de isopor junto. Era A bagagem. Era nossa, né, as injeções que eu teria que fazer de Clexane, né, na barriga. E aí, no outro ano, a gente foi mais cedo. Foi no mês de março que eu fiz a primeira tentativa. E aí, a gente foi pro meu sogro e minha sogra no interior. E eles plantam, né? E nós estávamos lá, na lavoura, enfim. Eu fui na cidade, ninguém sabia.
Eu ia te perguntar, toda até essa terceira in vitro de novo, vocês falaram pra alguém? Eu falei no início, todo mundo sabia. Tu diz todo mundo, familiares, seus amigos. Familiares, isso. Minhas amigas, no trabalho, eu acabei falando isso para todo mundo. Então, porque eu acho que é um outro assunto que depois a gente pode falar, porque senão é muita coisa, porque lá no meu trabalho as mulheres viviam isso muito intensamente. A fertilização era um assunto muito comum no ambiente que eu trabalhava. Então, a gente comentava, né, umas com as outras. E aí, só que daí quando vem a perca, quando veio o não... E aí tu contar e dividir isso, tu tem que reviver sempre. Exatamente, porque daí é aquilo que tu disse, todo mundo, e aí, deu certo? E aí, deu certo? E eu Expectativa das tinha que outras dizer que pessoas. não. Então, com o processo, eu fui... E o Diego também não gostava de falar. Ele era mais para ele. Então, na terceira vez, ninguém sabia. Aí tu guardou essa... Era só nós dois. Aí, nesse período, eu lembro que eu tive que ir na cidade fazer o exame de sangue. E aí, aquela ansiedade, né? O horário, entrando no site o tempo inteiro para ver o exame. E aí, a gente nunca abriu o exame. Eu nunca abri o exame sozinha. Era sempre os dois juntos. E aí, eu lembro... Para mim, isso me marcou muito. A terceira fertilização foi a mais dolorida. Foi assim, a mais dolorida porque eu não estava na minha casa. Olha... Então, eu vou começar a chorar. Eu não estava na minha casa, eu não estava no ambiente que era meu, né? Eu estava na casa da minha sogra. Nós estávamos lá no momento divertido. Sim, descontraído. Né? A gente teve que ler o exame e eu não me permiti chorar naquele momento. Então, eu segurei toda a emoção. Quando eu cheguei de noite... Aí sim, eu desabei, assim, na cama, no quarto, assim, mas eu queria, tipo, a minha casa, eu queria a minha cama, eu queria ter o meu espaço, né? Sim. E aí eu não tava ali. Então, é a dica que para quem tá fazendo esse processo, não estar na casa de outra pessoa quando lê o exame, né? Sim. E aí, foi muito dolorido, porque daí nós já tava na terceira fertilização. Aí, nesse período, o médico, ele pediu para me tomar um medicamento diferente, né? Eu lembro que o Diego vai lembrar até do nome da injeção, mas era uma injeção, uma caneta, que era muito cara. E o médico brincava comigo que era o hormônio da juventude. Ele era para melhorar meus óvulos, né? Melhorar todas as minhas células, mas também tinha um perigo muito grande que poderia ativar até células cancerígenas. Nossa. Então, é um medo de usar aquela medicação também, né? Sim. Então, ele tem que te avisar do risco, né? E aí, se tu vai querer ou não, a gente topou, né? Eu topei. E aí, nesse período, foi um período... mas que nem... voltando, assim, para a dor, né? Que foi muito terrível ali. A volta para casa foi tipo um luto, sabe? Foi um luto ali. Ali, eu acho que eu vivi como se fosse uma mãe que perde um filho já nascido, né? E aí, ali eu tive dificuldade de me recompor e vamos lá de novo, né? Vamos lá. E a questão financeira também. Sim, porque já era a terceira já era a terceira, né? Isso. E isso não é um método barato, Não. né? Então, tem toda a questão psicológica e financeira, porque tu pensa assim, tentar de novo numa quarta. Exatamente. E se não der certo de novo, aí, né? O dinheiro tava... E eu tinha saído do emprego, né? Sim. Tinha saído do emprego. Então, assim, foi uma questão de organização mesmo. A nossa prioridade era aquilo. A gente... eu não estava trabalhando na época, era só o Diego, ele estava em 2 empregos. Então, foi um período... Eu tinha que estar dando força para ele, porque ele estava cansado, né? Então, mas foi um período, assim, que a gente mais sentiu a união. Foi um período muito gostoso, assim, na questão de nós estamos juntos. Eu nunca senti que ele não estava junto comigo e ele também sentia isso de mim, né? Então, ali fortaleceu muito a nossa relação. E aí veio a quarta fertilização. Consegui ser doadora. Ah, que maravilha! E aí, consegui ser doadora. Eu brinco que tem alguns óvulos por aí, né? Tem um pedacinho da Márcia, eu tenho por
por aí, eu acho, né? Porque aqui no Brasil ele não é permitido saber, né? Nos Uhum. Estados Unidos tu pode vender teus óvulos, né? Aqui não, aqui é muito secreto o processo, Uhum. né? Então, eu nem posso saber se deu certo ou não nas outras mulheres. Mas eu conhecia mulheres que precisavam de óvulos. E o que eu mais desejava é que essas mulheres, que os meus Conseguiu. óvulos pudessem ter ajudado alguma mulher, né? E aí veio o período da 4ª fertilização, e aí deu certo, deu positivo, e veio a perca novamente. Então, no mês de novembro de 2016, eu perdi, né? E foi dolorido. Mas eu acho que eu já estava meio calejada ali, sabe? Porque eu Sim. não consigo me lembrar de um período tão ruim como foi a A terceira. terceira foi pior. E aí veio um assunto que tu até comentou ali na salinha antes do podcast, que eu pensei assim, no dia do não ali, do dia da ler o exame, eu me lembro que a gente estava sentado no tapete, aquela emoção forte, eu falei pro Diego assim, eu não sei, eu sei que tu é católico, tu tem outra religião, eu também nasci na católica, mas eu tô indo no centro espírita amanhã entender o que eu fiz em outra vida passada para o Deus não me permitir eu ser mãe. E aí eu fui, né? Ele foi comigo. E aí, lá, quando eu cheguei lá, eles me falaram assim, ó. Mãe, fica calma. Ele já tá vindo. Só permite. E aí, hoje, que eu estudo muito sobre emoção, sobre, né, o que tudo acontece no tempo certo, a gente muitas vezes quer, mas a gente não está permitindo. Então, eu precisava passar todo esse processo para me permitir, para sentir de todo o meu coração que era isso que eu queria. E aí, quando foi uma semana antes do Natal, eu estava caminhando com o Diego pelo condomínio. Minha sogra e meu sogro já estavam lá em casa para passar o Natal lá em casa. Falei pro Diego, que estranho, eu tô com meu útero duro. Parece até que eu tô grávida, brinquei com ele. E ele, ué, vamos fazer o exame? E aí, eu caminhando, eu falei, mas o meu útero tá duro. Eu ficava assim no período que eu engravidava, né? Eu já sabia, Já né? tinha passado, Já né? tinha passado. E aí, vamos comprar um exame, então, de farmácia. Comprei o exame de farmácia e deu positivo. Natural. Natural. E aí eu saí correndo com aquele exame. Saí correndo, né? O sogro e a sogra estavam ali, já contei para todo mundo. Depois eu pensei, meu Deus, agora você perco, né? E aí a gente não acreditava. É que imagina a emoção de um Né? processo de tentativa da FIV e aí vem Exatamente. um natural. É Foi- vontade de gritar para os 4 ventos Eu mesmo, né? saí gritando. Eu saí gritando e eles, calma, calma, deixa eu ver. Aí falei para ele, busca a caneta, eu quero tirar foto da caneta. Aí liguei para o médico na mesma hora. Doutor, eu positivo aqui, eu tô grávida. Neste momento, o meu médico da ginecologista, obstetra, ele trabalhava com o meu médico das fertilização no Getúlio Vargas. E eles estavam junto naquele momento. E aí eles falaram assim, Marci, compra agora a Clexane e começa a... compra agora a vacina do Clexane e já começa a aplicar. E a gente não tem um diagnóstico, mas a gente tem uma leve desconfiança de que tu tem trombofilia. Então, já começa agora a tomar as injeções. E aí, R$50 por dia, né? Sim, é uma injeção por dia Uma até, injeção por dia. até o Até final, quando? até depois, Até né? o final da gravidez. Até o final da E gravidez. aí, R$50. Aí hoje, quando eu vejo Meu as pessoas Deus. dizendo que fralda é cara, Cara, eu penso, ela não sabe o preço da Clexane. Então, aí nesse dia, aí, né, enfim, o médico da clínica já disse, não, a tua primeira eco vai ser aqui na clínica, né? Minha primeira eco foi lá. E aí, gente, foi uma gravidez maravilhosa, considerada de risco, porque tinha tido 2 percas antes, né? Tava tomando a injeção, mas a minha gravidez foi tranquila. Mas como é que foi aqueles primeiros 3 meses? Tu não ficou com Tenso. receio de
tenso. Posso perder a qualquer, né? Tenso. Ali, o médico pediu para mim não fazer nada de exercício, ficar quietinha, né? Ele me deu várias recomendações, eu fazia tudo. Não, eu lembro que eu perguntava para ele: posso fazer pilates? Não. Posso fazer natação? Não. Não. Aí chegou um dia na consulta, Diego, tu não pergunta do pilates, né? E aí eu consegui, daí eu vivi a maternidade ali, né? Vivi a maternidade, eu comecei a estudar muito sobre maternidade, eu vivi tinha o desejo de ter natural, consegui ter natural, Ai, que né? maravilha! Não queria ter humanizado, nada contra, mas eu Sim. não queria, assim, eu queria... E aí tive no Divina que ele já tem um processo de humanizado, Sim. né? Na verdade, assim, eu tinha até um desejo, vou usar bola, mas não, foi muito rápido e eu não consegui fazer nada disso. E aí a gravidez do Antônio, eu tive um sangramento, né? De manhã eu já estava com 37 semanas e meia. Os dois nasceram. Não, a Martina foi 39. E aí era uma quinta-feira, 7h30 da manhã, os dois vieram no mesmo horário e numa quinta-feira. Nossa. Aí eu tive um sangramento. E aí eu mandei foto pro médico, né? Ele me disse, sangramento vivo, né? Ele já tinha me avisado, né? Aí eu mandei fotos. Quando eu cheguei no hospital, eu muito tranquila, assim, eu não senti muita dor do primeiro. E eu cheguei no hospital, eu já estava com dilatação, já vamos para a sala de parto. E aí eu lembro que eu estava me maquiando, né? Maquiei. Eu quero estar linda, né? Vocês Para esse verem, momento né? tão esperado e desejado, né? Exatamente. Então, foi muito tranquilo. Chegou a anestesista, fez aquela, né? Ai, muito tranquilo. Eu lembro assim, eu que nem eu te disse, né, Brenda? O parto, a gravidez do Antônio, parece que estava uma orquestra sendo tocada, assim, da calmaria que foi, né? E aí, né, tive o Antônio, que foi meu primeiro filho, né? Hoje vai fazer 8 anos. E quando ele estava com 9 meses, eu parei de tomar o remédio que a gente toma logo depois que amamenta, tudo, aquele remédio que para não o período, esperar o período para engravidar. 9 meses depois, quando ele estava com 9 meses, eu comecei a tentar o segundo. E aí foi muito rápido, natural também. A Natural Martina veio também. natural. E Mas aí, você precisou fazer também esse tratamento sim, aí quando eu engravidei da Martina, a gente arriscou com a S infantil, que é anticoagulante também, Sim. só que o preço, né? Sim. Aí eu corria o risco de eu não poderia ter nenhum tipo de hemorragia, né? Porque o Porque ele AS, afina, né, o o que sangue. acontece com o Clexane? O Clexane, se eu tivesse tomando o Clexane ainda e o médico e eu tivesse que fazer um parto de emergência, tá tudo certo, né? O AS infantil não, era muito perigoso, né? E aí o médico falou, tu tem essa possibilidade, né? Tu que tem que decidir. A gente conversou, decidiu, e aí eu não tive uma gravidez tão tranquila. Teve um período que a Martina queria nascer antes do tempo, né? E aí eu tive que parar, eu não podia pegar o Antônio no colo, né? Ele era bebezinho ainda, né? Então foi um período bem ruim assim na gravidez da Martina. E a gravidez da Martina foi assim, estourou a bolsa. Eu estava em casa de manhã, estourou a bolsa e eu dizia que eu queria que estourasse a bolsa. Com quantas semanas que ela... 39. já estava mais para 39. E também teve um fato bem curioso, né? Porque no momento que tu tá ali, né, vivendo a maternidade, tu olha muito podcast, tu olha muito vídeo. Eu vivia o processo ali da maternidade, eu só escutava sobre maternidade, né? Então, a Martina, com 32 semanas, eu comecei a ter contrações muito fortes. E aí eu tive que parar tudo. Eu ficava da cama para uma poltrona. Já para a poltrona de amamentação. Então, foi até chegar nas 36 semanas. Para ela estar com o pulmãozinho, né? E aí, nesse período, ela já poderia nascer. E ela não nascia. E eu lembro que eu dizia, todo mundo aí, a Martina, agora ela não quer sair da barriga, quer ficar aqui para sempre agora. E aí, um dia de manhã, assistindo um podcast,
um podcast, um vídeo no YouTube, não me lembro, live do Paulo Vieira, né? E aí o Paulo Vieira explicando que o bebê escuta tudo que a gente fala, né? E ali eu percebi, a Martina não tá nascendo, já estava com 39 semanas. E ela não estava nascendo. E aí ela já podia ter vindo. E aí eu percebi que era o que eu estava falando. Eu estava dizendo que ela queria ficar ali, né? Ela estava sem pressa. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, falei pro Diego, meu Deus, eu não tô permitindo que a minha filha nasça, né? E aí eu falei, filha, a gente está pronto para te receber. O Mano tá ansioso para te receber. E eu comecei a conversar com ela. No outro dia, ela nasceu. Nossa, A conexão é muito forte. tua É. conexão é muito forte com teus filhos, né? E aí, o que aconteceu? A bolsa estourou e as dores começaram. Jesus. Que dor. Daí nesse não foi tão simples, não foi tão Não. tranquilo quanto do outro. Não, foi rock pauleira. Daí, as duas, né? O Diego me levava, os dois nasceram no Divina, que eu moro em Cachoeirinha. É longe, né? E aí, a Martina, para entrar no carro foi complicado. A mãe fazia massagem em mim, né? Não dava para aguentar. Quando chegou na frente da arena, eu comecei a sentir ela querendo sair. Querendo sair o expulsivo já. Sim, aham. E aí, eu lembro que eu não tinha nem força. O Diego dizia assim, coloca a mão para ver se tá nascendo. Eu não conseguia colocar. E aí, eu só trabalhei meu psicológico para... Não, ela não vai nascer no carro. Calma, respira. Trabalhando meu psicológico para ela não nascer no carro. Quando a gente chegou no hospital, as enfermeiras me falaram depois que elas acharam que ia nascer no elevador. Oh. E aí, quando eu cheguei no hospital, já me colocaram numa maca. Eu lembro até que elas vieram com um banquinho. E eu falei assim, para que esse banquinho? Para você relaxar, mamãe. E a Martina veio, né? Então, Nossa, assim, foi muito louco, assim. E ela veio intensa como ela já é, né? E aí os dois são de agosto, os dois têm 2 anos de diferença. Ai, olha só. Então, é isso, né? A história, né, que eu vivi aí e que hoje eu quero falar para o mundo, né? Incentivando uma coisa que eu sempre falo, meninas, é buscar ajuda. Que nem tu disse, né, Jô? Diz que simplesmente não quer, não pode ter filhos, descobre alguma coisa. E eu conheço muitas mães hoje que elas param nesse período ali, né? Mas talvez até para não se frustrar lá na frente, né? A gente não sabe as emoções, a realidade, as crenças dessas pessoas, né? E o que trava elas, né? Mas se o desejo é forte, é buscar ajuda, né? O médico ele vai te ajudar, a ciência hoje nos ajuda, né? Então, E tu não vai ser uma menos mulher, né? Porque isso E- não te diminui como exatamente, mulher porque é. tu foi buscar um outro E método. aí tu começa Não a foi conhecer natural. mulheres do mesmo, Estão passando. buscando a mesma coisa. Então isso me fortaleceu muito. Eu lembro que eu estava no grupo das mulheres em fertilização. Depois nasceu o Antônio, eu parti para o grupo das mamães. Legal. Então foi uma transição, né? E esses grupos, para mim, me ajudou muito. Me ajudou Claro. demais. O grupo da fertilização me ajudou, o grupo da maternidade depois me ajudou, que era um número de mulheres, que era um projeto de uma fotógrafa. Ela tirou foto nossa no Dia das Mães, todas grávidas, e depois com os bebês. Ai, que Então, legal. esse grupo, ele se uniu, a gente se conhece até hoje, a gente conversa até hoje, né? As crianças já estão todas na mesma idade, né? Então, é buscar pessoas que estão buscando o que tu está buscando, né? Buscar estar em ambientes, né? Um grupo de WhatsApp hoje te permite isso, de pessoas que estão no mesmo foco, né? Então, isso vai ajudar muito elas no processo. E, Márcia, como eu ouvindo assim o teu relato e o da Josi, né, que esse momento de vocês ali também é um momento de autoconhecimento, né? Que a gente começa a entender mais sobre os ciclos que a gente passa, porque eu também, até eu ficar grávida das minhas filhas, eu nem pensava nisso, eu não entendia. Ah, eu menstruava, sabe? A gente não dá conta de pensar, né? E aí, quando começa a virar uma realidade, ou quando a gente deseja aquilo, aí a gente começa a ver o quanto é complexo tudo isso, né? Eu morria de medo, né, de ficar gestante na adolescência, assim. Então, eu não queria ter filho, não queria ter filho. E aí, quando tu tem o desejo de ter,
e isso daqui a pouco não é tão simples, Não né? é tão simples, não é tão fácil assim. Não é como a tão gente acha fácil, que porque é. a gente acha que pronto, caiu, tá grávida. E não É. é isso, né? Então, que bom que vocês trouxeram esse relato de vocês. Eu acho que tem muitas pessoas que estão passando por isso fortalece a gente. O que tu contou das pessoas, né, dessa troca, isso é muito importante para todas nós, né? E para casais, né, que estão passando por isso. Eu não conhecia sobre o tema, né? Quando a gente conversou ali da Brenda, sobre o tema da fertilização in vitro, e aí eu fiquei pensando, mas eu já vi alguma coisa. E aí eu lembrei de um filme que eu tinha visto que mostrava como que foi os médicos quando estavam fazendo todo esse processo, e aí mostrava muito, o que me marcou muito eram os grupos. E eram sempre cenas assim, era a maioria mulheres, elas não tinham um parceiro, isso lá na década de 70, né? Mostrando assim, e tu via ali uma tristeza, a alegria de quando dava certo e a frustração quando não dava, né? E tu E precisa aí administrar a emoção de aplaudir a colega que tá ali É, engravidando, né? porque eu Isso também, deve ser difícil. quando a gente pensa, né, eu quero ser mãe, daí tu só vê isso, É. né? Uhum. Aí tu vê mulheres que estão grávidas ou que estão com bebezinho, e aí a gente fica, né, e eu, né? Então, que Quando vai ser bom. a minha vez, e acho que foi esse momento que tu passou, né? Por que que eu não? É. O que tá acontecendo comigo, né? Exatamente. E aí teve um outro fato que aconteceu na época que o Diego teve um momento assim que o Diego disse assim, tá tudo bem, se não der certo, que daí vem a parceria, né? Uhum. A gente vai adotar. Entendeu? Então A maternidade vai ser uma realidade. ela vai ser uma independente realidade de um qualquer método. maneira. Então, e aí a parceria, né? Estamos juntos, É. segura na mão do outro e vai, né? Então, e aí, até uma coisa que eu me lembrei agora, né? Daí, quando deu positivo, tive todo o cuidado para contar daí, só depois dos 3 meses, né? Porque daí já era, né? Aí viver aquilo ali, querendo contar para o mundo, né? Que eu estava grávida, Sim. foi complicado para mim também, porque eu queria compartilhar isso, né? E aí os grupos me ajudaram. Só que Sim. daí também tem a situação das pessoas que estão ali tentando e que ainda não conseguiram, como eu vivi também, né? Uhum. Mas olha, vou te dizer, hoje, graças a Deus, foram poucas as mulheres que não conseguiram daquele grupo. Ai, que Ai, bom. que bom. Foi assim, várias histórias, muitas histórias, diferente uma da outra. Teve gêmeos, teve aquela que adotou e teve depois o dela. Natural? Aham. Que Então, legal. teve muitas histórias, sabe? E aí tu vê que hoje, quando eu olho para minha história, eu vejo que precisava passar por aquilo ali. O quanto eu cresci com esse processo, não dá para É, Tu dimensionar. é cresceu, o que eu amadureceu e o casal se Se fortaleceu. fortaleceu. É o que eu acredito, falei para ela antes do início ali. Eu acho que existe uma coisa, eu não tenho uma religião específica, Uhum. mas eu acredito muito em Deus, assim. E não Deus numa imagem que pode ser que você, né, acredite, mas uma força real, assim, que tudo lá no final, quando chega, ele tem uma explicação, né? Aquele um caminho propósito. te levou a se tornar um ser humano melhor. Isso é fato. E que lá no início, se tivesse acontecido, quem sabe você não seria uma mãe tão potente, não se doaria tanto, né? E é um aprendizado. Que quando tu tá ali, é um pouco mais difícil de tu ter essa noção, né? Tá no olho do furacão, então para te ter uma noção, nossa, tá acontecendo isso para um bem. É muito difícil você pensar dessa forma, né? Mas eu acho que quando tu o start, ele acontece no meio do processo. Não é no final, é no meio, tu começa a entender que tem algo maior acontecendo ali e que é para ser daquela forma. Tem outra questão que eu queria falar também, que muitas mulheres não tentam, né, o processo assim voltado para a ciência, mas também tem ainda o alto custo, né? Claro, com Ainda tem, certeza. né? Nós estamos em um lado do privilégio mesmo, né? Que a gente tem que ter a consciência que a gente está no lado do privilégio. E foi um assunto muito importante que ela falou da doação, porque a doação, ela proporciona também, né? Várias tentativas, ou quem sabe uma possível tentativa, para quem também não vai conseguir ter, né, a condição de fazer o pagamento todo. E também tem o quanto isso é lindo, né? Uma doação, a oportunidade que você dá
para o Pra outra outro pessoa. também tentar e, quem sabe, né, É. realizar um sonho, né? Então tem esse fato também. É alto custo, né? É Sim. custoso demais. Então acaba que muitas mulheres elas não vão ter esse acesso. Tem hoje gratuitamente? Tem programas para isso, mas não abrange todas, né? Sim. Então tem isso também. Às vezes a pessoa não tenta, não tem a oportunidade de tentar por causa do valor. Sim, sim, isso não está acessível para todo mundo, né? É, Claro, não é uma realidade para todo mundo. Mas eu acho que é importante a gente trazer isso de que existem vários caminhos para a maternidade. Verdade. Seja de forma natural, seja de forma pela FIV, seja pela Tem do, inseminação artificial, inseminação, adoção. tem pela adoção. Existem vários caminhos pela maternidade e a gente viu isso hoje conversando com vocês. Foi um bate-papo muito maravilhoso. Eu ficaria aqui muito mais tempo falando, porque eu acho que tem muito que a gente falar. Mas é isso, para quem está nos assistindo, que está tentando há bastante tempo e não está conseguindo, pode ser que não esteja no momento certo de acontecer a maternidade para ti nesse momento que está nos ouvindo agora, ou está muito perto disso acontecer, ou você pode ir atrás de outras alternativas. Tem vários caminhos para a gente encontrar a maternidade. Aconteceu comigo de eu engravidar na primeira vez, acabei perdendo, foi um momento muito doloroso para mim, e eu também consegui entender que eu precisava passar por aquilo, para mim foi um divisor de águas ali, a minha maternidade, acho que eu realmente tinha que ter passado por aquilo. Então acho que é isso, entender o processo que está vivendo, aceitar aquilo que está vivendo, eu sei que é difícil. Sim. Eu tive que ter um acompanhamento um beijo para minha psicóloga do momento, porque foi bem importante para mim para poder passar por isso. Mas é isso, não te invalida como mulher, porque eu acho que a gente acaba se culpando, né? Achando que o problema sou eu, enfim. Tenta encontrar outras soluções, se não for do método natural, se conseguir ter a possibilidade, né, de ter outros métodos, ter acesso a esses outros métodos, ou então a doação, né, adoção, enfim. Então, esse recado é para ti, esse episódio, né, é para ti, de que existem várias possibilidades, não está sozinha e não precisa viver também esse momento sozinha, porque é muito difícil, né? Tem pessoas que realmente querem se guardar e viver aquilo, mas eu acho que às vezes tu encontrar outras pessoas que estão vivendo por aquilo, dividir essa experiência, eu acho que te dá força para seguir, né? Eu acho que tu entender que eu tenho uma colega do lado aqui que está passando por algo parecido, eu acho que te dá força para te seguir em frente. E ouvir conteúdos assim também, né? Eu quando vivi esse momento de luto ali, eu ter escutado histórias semelhantes, eu pensei, não foi só comigo, não, o problema não sou eu, isso pode, né, isso acontece. Então, acho que é importante a gente trazer esse bate-papo também para outras pessoas que estão nos assistindo, conseguir se ver nessa situação, né, Sim, de se conseguir identificar. se Uma pessoa que a identificar. gente conseguir ajudar Já já vai faz isso ficar aqui fazer feliz, né? total sentido, né? Meninas, muito obrigada pelo bate-papo, Por contar, estar aqui com a né? gente hoje. Compartilhar isso com tanta intimidade, assim, né? Para todo mundo, para nós aqui. Muito obrigada, é bem Eu que agradeço. importante. Eu que agradeço o agradeço. convite, porque vocês fazem uma ponte, né, entre a mãe e a comunicação. Então, Hum, todas estamos aqui por o mesmo propósito. com Claro, certeza. isso aí. É Mães é se uma unem, né? honra. A maternidade une, né? É isso aí. É uma honra. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque hoje o meu objetivo é ajudar o maior número de mães, né, que Sim. estão passando por isso ou que podem passar, né? E não sei se eu posso falar mais uma coisinha. Claro, fica à vontade. Eu conheço muita gente que eu tive a escolha, né? Fiz a escolha de interromper o meu processo de profissional na época, né? Mas eu vejo que eu tenho muitas amigas que elas ficam hoje, né? A mulher, ela conquistou o espaço no mundo, né? E ela deseja ter sucesso profissionalmente, e tá tudo bem, eu acredito muito nisso, a gente tem que ter, né? Mas não deixem chegar perto dos 40 para ir ver. Se tu quer ser mãe, não coloca o trabalho em primeiro lugar, porque eu conheço muitas mulheres hoje que colocaram o trabalho em primeiro lugar
e não realizaram o sonho de ser mães. E aí não faz sentido mais aquilo que tu conquistou lá, se tu não tem um equilíbrio, né? Que eu acredito muito que a mulher ela tem que ter um equilíbrio, que é Deus, né? Ter Deus no coração, importante ter a sua fé. Eu me cuidar, porque se eu tô bem, eu consigo cuidar das outras pessoas, principalmente a minha família. Família, né? E depois o trabalho. Então, eu acredito muito nesse equilíbrio e eu sei que muitas mulheres acabam, às vezes, por não querer perder uma promoção, não vai atrás da fertilização, não, deixa para lá, vai deixando, 1 ano passa, 2 anos passa, e quando a gente sabe que perto dos 40 a gente pode ter uma perca de óvulos, né? Então, não deixe chegar, né? Não deixa passar esse período e depois dizer que tá tudo bem, porque tu vai viver com aquele. E se eu tivesse ido, né? Não deixe passar para depois tu pensar contigo mesma. E se, né? Vai, faz, né? Tenha sucesso profissional, sim, né? Porque eu acho que quando as duas coisas estão andando junto, é complicado, a gente sabe, mas a gente dá conta, Não, né? uma coisa não vai anular a outra. Uma coisa não vai anular a outra, porque eu tenho amigas que estão vivendo esse luto agora por não ter olhado para a maternidade antes, né? Então eu queria deixar esse recado para algumas mulheres. Ótimo, isso aí contribuiu muito. E então, esse nosso episódio fica aqui, né, Glau? A gente E agradece. a gente agradece que vocês estão nos assistindo. E, meninas, muito obrigada. Um beijo para vocês.